Boa noite. Existe uma história contada por minha família sobre uma criatura que enganava caçadores e os que entravam na mata. Ela conseguia imitar as vozes de pessoas conhecidas ou se disfarçar de um animal que poderia ser facilmente caçado. Assim, fazia os tolos entrarem cada vez mais para dentro da mata, onde eles saíam do estado de caçador e se tornavam caça. Eu venho de uma família descendente de escravos, que viveram por muitos anos nessas matas em quilombos. Com o passar do tempo, os quilombos viraram comunidades, vilas e cidades, cheios de pessoas que antes eram escravos e agora são livres. O conhecimento daquela época era passado de pai para filho e de mãe para filha. Uma das pessoas mais sábias dessa época era minha avó, que se chamava Núbia. Eu não a conheci muito bem, mas meu pai conta que ela era grande conhecedora de ervas, plantas e remédios. Ela era o mais próximo do que chamamos hoje de rezadeira. Muitos vinham à procura de seu conhecimento. Ela cuidava de doenças dos velhos e dos jovens, mas também conhecia os segredos das coisas que vivem na mata e como lidar com elas. Meu pai conta que quando ele era jovem, certa vez, chegou em sua casa um homem muito doente, com um corpo repleto de picadas de formigas. Ele foi tratado com chás e ervas por vários dias até que melhorou. Mas ainda não falava coisa com coisa. Ele dizia coisas como demônio menino, traiçoeiro e enganador. E quem estava lá não entendia o porquê dessas palavras. Achavam que era por conta da febre, mas nem imaginavam o que esse coitado havia sofrido. Dias depois, o homem se recuperou e, enfim, falou o que tinha lhe acontecido. Confesso que é difícil de acreditar, pois você nunca irá imaginar que algo como o que aquele homem viu possa existir. Assim, ele contou. Eu sou um homem acostumado a andar nas matas, mas nunca tinha visto algo como aquilo. Eu pensei estar no rastro de um animal, mas o que eu vi nem sei o que era. Primeiro, eu fiz como sempre faço quando vou caçar. Conferi minha arma, levei água e comida pro caso de demorar mais que o previsto. Então, vi um rastro de bicho e comecei a seguir. Foi quando vi o animal pulando e se afastando de mim. Só que achei estranho, porque quando um bicho corre com medo, ele tenta se afastar e não ser mais visto. Só que esse dava pulos altos, como se quisesse ser visto por onde estava indo. Eu estava sendo atraído para uma armadilha e pensava estar sendo eu o caçador. Eu nem percebia o quanto já tinha entrado na mata, e quando me dei conta, já era tarde demais. O sol já se escondia, mas eu não me preocupei, pois já havia caçado muitas vezes à noite. Só que o animal que eu estava seguindo sumiu e deu lugar a algo que eu não sei explicar direito o que era. Parecia estar por toda parte, nas árvores, no chão, correndo por todos os lados ao meu redor. Comecei a escutar o canto de vários pássaros, mas já era noite e não se ouve pássaros cantarem à noite. A coisa ao meu redor imitava todos os tipos de animais, e só aí eu percebi que não havia caça nenhuma, e que eu era a caça. Comecei a correr, tentando achar o caminho de volta, e a coisa sempre ao meu redor,
balançando os galhos ou jogando terra em minhas costas. Foi quando senti algo me empurrar com força e eu caí de cara no chão. Quando vi, já tinham várias formigas por todo o meu corpo. E por mais que eu tentasse me livrar, elas já tinham entrado por baixo da roupa. E eu entrei em desespero, pois as picadas começaram a fazer meu corpo ficar como se estivesse pegando fogo. Toda vez que eu tentava correr, vinha algo e jogava ainda mais formigas em mim. Quando eu já estava para desistir, veio em mim uma força que eu nem sei de onde, e levantei e comecei a correr, e vinha algo bem perto de mim correndo atrás. Já estava escuro, eu não via o caminho. Me jogava por cima dos galhos, plantas e árvores, e só sentia minha pele cortando quando encostava em algo afiado. Quando eu já pensava que seria meu fim, por Deus, escutei cães latindo e comecei a correr na direção deles gritando. Meus gritos alertaram os cães, que começaram a vir na direção que eu estava. Foi então que escutei um tiro e alguém gritar. Foi quando vi 3 homens que estavam caçando, e só lembro de chegar perto deles e mais nada depois disso. Eu apaguei. Não lembro como cheguei aqui e há quantos dias estou assim. Foi quando Mãe Núbia falou: "Você está aqui faz 4 dias. Chegou muito ruim, mas vai melhorar. Você teve muita sorte, pois o que te atacou foi o Curupira. Eu escuto falar nessa entidade desde que eu era criança. Meu povo conta histórias dele há séculos. Dizem que ele é um protetor da floresta e dos animais, mas meu pai falava que ele não tem nada de protetor. Engana os outros não porque gosta dos animais, e sim para saciar sua fome. Você teve muita sorte de fugir do enganador. Ele é capaz de se disfarçar de qualquer animal, imita todos e pode até imitar vozes humanas. Diferente de outras entidades, ele não aceita oferenda. Faz o que tem vontade. Pode ser como um homenzinho baixo e escuro, ou alto e peludo. Pula entre as árvores ou corre rápido no chão. É quase impossível de escapar dele, já que a criatura só ataca depois que o caçador já está perdido, cansado e com fome. Assim, ele não corre risco de sua presa escapar. A sua sorte foi ter escutado os cães e corrido até eles. Senão, você nunca mais seria achado. Dias depois, o homem voltou até sua casa, e Mãe Núbia continuou a cuidar dos que a procuravam. Meu pai conta que muitas histórias como essa chegavam até sua casa, e Mãe Núbia estava sempre disposta a ajudar todos. Essa foi uma das histórias de minha avó, que já é falecida há muitos anos, mas seus feitos nunca serão esquecidos. Quanto ao Curupira, ele não é tão bonzinho como se diz nos livros sobre folclore. Pelo contrário, é muito pior do que se imagina. É como disse minha avó: o Curupira anda sempre faminto, à procura de alguém que possa enganar e na escuridão saciar sua fome. Boa noite.